Olá pessoal, hoje é o nosso fechamento do mês. Vou mostrar livro a livro para vocês do que nós recebemos aqui na caixa postal entre os meses de setembro e outubro. Então fiquem ligados, logo depois da vinheta a gente vai mostrar cada um desses livros. Se liga aí. Bom, se você chegou até aqui, já vou pedindo para você se inscrever no canal, isso é muito importante. Aproveita também para dar um like ou um dislike quando você terminar de assistir esse vídeo. Esse termômetro é muito importante pra gente. Deixa eu começar com essa pilha aqui, que eu deixei na frente. Todos esses livros aqui, pessoal, já mostrei num vídeo anterior aqui no canal, em que eu fiz um unboxing. Tem HQ da Nemo, tem livros da editora Iluminuras, tem livros de autores independentes, o pessoal da Oficina Raquel enviou livro também, Nova Fronteira, Companhia das Letras, Chão Editora, Dublinense. Enfim, confiram lá o vídeo. Se você terminar de assistir esse book haul aqui, você corre lá, vou deixar um cardzinho aqui, também tem um link aqui embaixo. Então para esse vídeo aqui não ficar muito longo, você confere o vídeo de unboxing que tem todos os detalhes desses livros aqui. Algumas editoras, inclusive, que enviaram livros que eu mostrei nesse outro vídeo, também estão aqui, mas eu vou começar por alguns presentes que eu recebi. Eu recebi 4 livros aqui, 4 incríveis calhamaços, da minha amiga Leila Cavalieri, lá do Rio de Janeiro. A Leila eu conheci ano passado, só virtualmente, assim, e a gente troca muita ideia. Já falei dela aqui no canal, é sempre uma satisfação. E ela assistiu o meu vídeo de autores clássicos que eu não tenho na estante. E ela me deu os 4 livros, justamente 4 autores que eu não tenho na estante. E agora o vídeo perdeu a validade, né? Porque agora eu tenho na estante e eu vou mostrar para vocês aqui. Começando pela obra clássica da Anne Brontë, A Inquilina de Whitfield Hall. Eu acho que ela só tem 2 romances e um deles é esse aqui, eu posso estar enganado. Tem uma edição aqui toda com lombada exposta, né? Que você não tem problema de abrir o livro assim, fica até mais confortável de ler. Eu não conhecia essa edição, muito bonita, muito confortável. É a edição da Martin Claret com a tradução da Solange Pinheiro. E é uma das obras da Anne Brontë que ela rompe com as questões conservadoras da época, né? De que as mulheres casadas não tinham direitos, não tinham liberdades, não tinham sequer condições de se expressar. E a Anne Brontë faz nesse romance com a protagonista é a Graham, deixa eu me lembrar aqui o nome dela aqui, Ellen Graham, é a heroína desse romance aqui. Tem um prefácio, um material muito interessante, gostei muito dessa edição. Também da família Brontë, e também com tradução da Solange Pinheiro e lançado pela Martin Claret, Village, da Charlotte Brontë, a outra irmã das 3, nesse romance aqui, que conta a história da protagonista Lucy Snowe, que se muda para essa cidade fictícia chamada Village, e lá ela vai ser professora, e a partir daí ela começa a sua trajetória, relembrando fatos do passado. É um dos livros mais importantes da era vitoriana. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que sim. Eu sempre confundo a era vitoriana com as irmãs Brontë e a Jane Austen. Mas está aqui mais um. E para fechar, o clã Brontë, o grande clássico, O Morro dos Ventos Uivantes, aqui nessa edição da Antofágica da Emily Brontë. Talvez seja a obra mais conhecida da família. A história da família protagonizada pela Catherine, esqueci o nome, Catherine e o Ratcliffe, o irmão adotivo dela, né? Toda a saga familiar envolvendo esse drama aqui em super edição da Antofágica, também muito bonita, como as outras 3. E não termina aí, ainda tenho essa lindeza aqui, As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, que é um também dos autores que eu citei, e esse é um dos grandes clássicos do autor, considerado a pedra fundamental da literatura norte-americana, lançado ali no século XIX. As Aventuras de Huckleberry Finn e Tom Sawyer, né, que sai no Rio Mississippi, que é a região que o Mark Twain habitou parte dos seus romances, lançado aqui em edição pela editora
belíssima edição pela editora Zahar. Leila, estou sem palavras para esses 4 belíssimos romances aqui, e eu vou começar alguns deles aqui para trazer aqui para o canal, com certeza. Eu trago poucos clássicos assim, né, nesse sentido, eu trago muita coisa contemporânea também, mas está aqui a belíssima oportunidade para a gente trazer esses livros. Leila, muito obrigado. Meu amigo Leonardo Lima me deu esse livro aqui, um romance peruano, passado em Lima, capital do Peru, Sahu Merio, Luiz Fernando Vidal, com a apresentação do Antônio Cândido e a edição da Faria Silva. Não conhecia os livros da Faria Silva, já tinha ouvido falar, e é um clássico assim, uma temática muito clássica, né, da literatura latino-americana, uma sátira político-religiosa, ambiente na cidade de Lima, no Peru, mas que poderia se dar em qualquer capital latino-americana, onde o oportunismo dos gananciosos corrompe em festa e riso a inocência perversa e desamparada de um povo desavisado. Muito da nossa realidade, inclusive, né? Vou conferir, é uma edição bilíngue. Leonardo já leu e disse que é um romance muito interessante. A gente vai dar uma conferida e trazer aqui pro canal. Leonardo, muito obrigado. A minha mãe me presenteou com um livro, acho que é a primeira vez que minha mãe me dá um livro. Ela me deu nada mais nada menos que a biografia do nosso Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, lançada a biografia escrita pelo Sérgio Cabral. Se eu não estou enganado, é o Sérgio Cabral pai, claro. Posso estar falando uma bobagem aqui, mas pela orelha aqui eu suspeito que seja o jornalista Sérgio Cabral. E é um trabalho interessante, porque faz uma passagem também pelas músicas, né? Geralmente esse tipo de biografia não analisa algumas músicas, mas aqui eu percebi que passa pelas discografias. E tem uma belíssima foto aqui do Tom Jobim, muito legal, a edição bonita, grande. E eu vou dar, já dei uma conferida aqui, já dei uma passada, tem um caderno de fotos também. É um dos nossos mais importantes compositores e artistas do Brasil. Se a arte brasileira é reconhecida lá fora, se a música brasileira é reconhecida lá fora, passa muito pelas mãos, pela obra do Tom Jobim. E eu fiquei muito feliz com esse presente da minha mãe. Bom, então vamos agora às apresentações dos livros enviados pelas editoras. Ao final também tem livros que eu comprei e eu vou mostrar para vocês. A editora Companhia das Letras me enviou 5 livros. Com certeza foi a editora que mais enviou livros aqui pro canal. Enviou uns 10 livros nesses 2 meses. E eu vou começar mostrando aqui eles aqui para vocês. Temos a Lili, Novela de um Luto, da Noemi Jaffe. Ela conta a passagem de um momento da perda da mãe dela nessa novela. Ao trazer a morte da mãe para o centro deste relato, Noemi Jaffe, uma das principais vozes da literatura brasileira, expõe de forma brutal as feridas do luto e o que é possível fazer para vivê-lo. Eu ouvi esse livro pela primeira vez no podcast do Página 5, do camarada Rodrigo Casarim. Vou deixar o link aqui para você ouvir esse episódio. É bem interessante. Está aqui. É pequenininho, eu pensei até que fosse maior. Parece um livrinho de bolsa assim, bonito. Eles enviaram de novo A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, livro mais recente da autora. Esse aqui eu nem tirei do plástico porque eu vou dar para Lili. Já falei dele em outro vídeo de book haul. Está aqui também. E os 2 livros que fazem parte da nova coleção das obras da Carolina Maria de Jesus, Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco, que é o relato memorialístico da Carolina Maria de Jesus quando ela se muda para Osasco e mora de fato numa casa de alvenaria, 30 de agosto de 1960 a 20 de dezembro de 1960, que tem uma curadoria editorial da Conceição Evaristo e da Vera Eunice de Jesus, que é filha da Carolina. Mas tem mais, peraí, deixa eu ver aqui. O conselho editorial é Conceição Evaristo, Vera Eunice de Jesus, são as coordenadoras, Amanda Crispim, Fernanda Miranda, Fernanda Felisberto e Rafaela Fernandes. Edições muito bonitas e justas para a grande escritora
Carolina Maria de Jesus. Vieram também alguns marcadores, algumas coisas, mas não estão aqui. Inclusive tem esses adesivos aqui, ó, que eu deixei dentro. Viva Carolina. Maravilha. Vendeu muitos livros, né? Carolina Maria de Jesus, a gente conhece ainda relativamente pouco, estamos descobrindo. Vendeu muito, teve um sucesso editorial muito grande. E aqui, o volume 2, Santana, do Casa de Alvenaria, só que aqui numa outra capa, um outro volume, do período de 24 de dezembro de 1960 a 18 de dezembro de 1963. A Mayara tá aqui do outro lado, aqui, ela espiou. Esse barulhinho de teclado, alguma coisa que vocês estão ouvindo aqui, inclusive é ela aqui que tá no outro lado da câmera aqui. Eu tenho que trazer alguma coisa da Carolina Maria de Jesus, é importantíssimo, vou ler isso aqui. Já comecei a dar uma olhada, também pesquisei. Saiu muita coisa sobre esses relançamentos aqui dos livros da Carolina Maria de Jesus, pela Companhia das Letras. E também novo livro de contos da Ana Maria Machado, Vestígios, aliás, saiu aqui pela editora Alfaguara. Contos são 11 histórias que compõem esse livro, elaborados pela Ana Maria Machado por muitos anos. Eles são independentes entre si, mas de certa forma eles se conectam pelas suas temáticas, especialmente de relações familiares e memórias afetivas. Então, saiu aqui, é curtinho também, dá pra gente passar por esses contos da Ana Maria Machado, uma escritora muito importante da literatura brasileira. São 11 histórias nesse lançamento aqui, lançado pela Alfaguara. Pessoal da Companhia das Letras, muito obrigado. A editora Fósforo, caprichando também nas edições, nas publicações, enviou 4 livros aqui, 4 dos seus lançamentos. O relançamento de Hello Brasil, do Contardo Caligares, psicanalista italiano que se radicou no Brasil, veio para cá no final dos anos 80. Esse foi o primeiro, se eu não estou enganado, esse foi o primeiro livro que ele publicou aqui no Brasil, no comecinho dos anos 90. E ele traz ensaios aqui sobre a psicanálise da estranha civilização brasileira. É muito interessante. Foi um cara que leu bem o Brasil, né? Viveu bem no Brasil, reconheceu bem as nossas questões. E nova edição, muito bonita esse livro. E ele nos deixou recentemente, né, nesse ano, por conta de um câncer. Muito legal essa publicação. Contardo Caligares tem uma apresentação, um prefácio da Lilia Moritz Schwartz. Legal. Outro livro aqui, da Nelly Bly, 10 dias no hospício. Vocês podem ver a capa aqui. É um relato dessa... Ela foi jornalista, né, a Nelly Bly. Deixa eu conferir aqui se eu não estou falando bobagem. Ela foi correspondente no México em 1885 e pioneira do jornalismo investigativo, tornando-se uma celebridade em vida. Ela foi fazer uma investigação sobre o sistema manicomial de Nova York e passou 10 dias no hospício. Relatou tudo aqui nessa obra. Dizem que é um livro muito bom. Eu li algumas coisas que saíram sobre esse livro e a gente vai dar uma conferida também nessa obra. Outro lançamento muito interessante é da Simone Duarte, O Vento Mudou de Direção, 11 de setembro que o mundo não viu. A Simone Duarte, ela esteve no Afeganistão e ela cobriu a guerra do atentado a partir do 11 de setembro e os desdobramentos, né? Que até hoje ainda a gente vê no noticiário. O Talibã retomou o poder e ela traz a história de pessoas... Do que se chamou na história de micro, né, de micro história, né, eu não estou lembrado exatamente o termo, mas é que você não conta as grandes figuras, os grandes protagonistas dos acontecimentos históricos, mas a história de pessoas comuns que tiveram seus destinos alterados, simplesmente porque eram de origens que nasceram em determinadas regiões, em determinados lugares, estavam naquele lugar, naquela hora, e se envolveram nesse grande acontecimento histórico. Muito interessante esse ponto de vista. E por fim, o último livro aqui da editora Fósforo, o livro do Xenofonte, Ciropédia, que é a história
a trajetória do Ciro o Grande, o persa, que foi um governante que expandiu o Império Persa. E o Xenofonte, que era um soldado ateniense, que nasceu 100 anos depois da morte de Ciro, ele relata os desdobramentos desse momento de ascensão e queda do Império Persa. É engraçado aqui porque diz aqui, numa das declarações, Xenofonte diz aqui: as perguntas vêm da intuição de Xenofonte de que o homem, por natureza, de todos os animais, é o mais difícil de ser governado pelo homem. É um grande tratado político, né, histórico, essa obra aqui, numa edição realmente caprichada, com orelha assinada pelo Renato Janine Ribeiro. Deixa eu ver as apresentações aqui. A introdução da Lúcia Sano. Tem todos os livros, livro 1 até o livro 8. Tradução, edição, nota, edição e tradução do original grego. Fechando aqui os lançamentos da editora Fósforo. Pessoal da Fósforo, muito obrigado. E os nossos camaradas da editora 34, uma das mais versáteis editoras do país, nos enviou 4 livros também. 3 da coleção Fábula e 1 da coleção Leste. Vamos começar aqui pelo da coleção Leste. Ludmila Luitskaya, Meninas, com tradução do Irineu Franco Perpétuo. É o livro... Deixa eu ver qual o ano desse livro aqui dela. 2002. É um livro de 2002. Tem umas novelas aqui, uns contos. São 6 contos ambientados em Moscou no período próximo à morte de Stalin, em 1953. Os contos são protagonizados por meninas de 9 a 11 anos de idade que aparecem e reaparecem na peculiar sequência das narrativas. É o primeiro livro da escritora publicado aqui no Brasil, traduzido direto do russo. Finalmente, excelentíssimo lançamento. Nós vamos dar uma conferida para trazer aqui no canal a grande escritora russa contemporânea. E da coleção Fábula, nós temos 3 livros aqui. Nós temos Escute as Férias, da antropóloga francesa Natacha Martin, que ela é uma estudiosa do Grande Norte Subártico. E ela analisa as sociedades que vivem ali nas florestas, no coração das florestas siberianas. Escute as Férias, em que a experiência vivida nutre uma reflexão vertiginosa sobre o humano e o natural, a identidade e a fronteira, o tempo do mito e a história contemporânea. Eu dei uma lida nas primeiras páginas, não me parece ser um livro muito denso, tem uma fluidez bem interessante, e nessas capas muito bonitas aqui, lançado pela editora 34. E temos aqui 2 livros, olha só que belezuras aqui, ó, do Hans Christian Andersen, que é o grande cara das histórias infantis, também lançado aqui pela editora Fábula. Nós temos o Patinho Feio e outras histórias. Vamos ver quais são as outras histórias. História de uma mãe, A Roupa Nova do Imperador, A Menina dos Fósforos e finalizando o Patinho Feio, edição ilustrada, muito bonita, caprichada aqui, ó, capa dura. Tradução do dinamarquês de Heloísa Jean. Nessa aqui na capinha verde, vocês estão pegando aí. E A Sereiazinha e outras histórias. Vamos ver quais são as histórias. Material gráfico muito bonito também. Tradução da Heloísa Jean. Vamos ver aqui as outras histórias. A Princesa da Ervilha, A Sereiazinha, O Companheiro de Viagem, Os Cisnes Selvagens e o Rouxinol. Finalizando aqui também as edições ilustradas. Que belezura, confirmando o que eu falei da versatilidade da editora 34 e do capricho. Pessoal da editora 34, muito obrigado. A editora Nova Fronteira nos enviou 3 livros, 2 sendo da coleção Clássicos de Ouro. O primeiro deles é esse aqui, Poemas de Amor, Shakespeare, Camões, Machado, Florbela, Lorca e outros 115 poetas de ontem e de hoje. Organização e seleção Valmir Ayala, todos com a mesma temática, são muitas poesias aqui, dá pra gente ter uma boa bibliografia de todos esses autores aqui. Nova edição de O Amante da China do Norte, da Marguerite Duras. Ele tinha já a edição, outra edição também dessa coleção, mas acho que era outra capa. E eu acho que eu tenho esse livro, inclusive. Segundo a Verônica Stiga, é O Amante em Romance, que é um grande clássico da escritora francesa, um livro que se passa na antiga Indochina, né, que hoje é Laos, Vietnã, Camboja, e tem uma relação
de uma paixão entre uma garota e um senhor chinês rico, mais velho que ela, e aí se desenrola toda a narrativa nessa nova edição, brochura muito bonita, também da coleção Clássicos de Ouro. E um grande clássico da literatura brasileira, Pessá, A Travessia, do Carlos Heitor Coni. Eu conhecia, os livros do Coni estão saindo agora na Nova Fronteira, né? Um romance com grande teor autobiográfico, lançado em 66, 2 anos depois do golpe militar. Carlos Heitor Coni, que foi um cronista muito engajado, um escritor muito engajado e atento politicamente aos acontecimentos, e escreveu esse livro, que é um conflito em que o Paulo, o protagonista dessa história, ele, no aniversário de 40 anos, ele começa a contar os relatos da sua vida, da sua trajetória. É interessantíssimo, uma belíssima edição nesse romance do Coni, muito importante. Os 3 livros da Nova Fronteira. Pessoal da Nova Fronteira, muito obrigado. Os nossos queridos amigos da editora Moinhos enviou 2 livros. O primeiro deles é o romance da Cadantas, Inhamuns, nessa capa muito bonita, com a jornalista residente em Porto Alegre, é convocada a viajar a trabalho à sua terra natal, que é a região dos Inhamuns, que é uma região aqui, local aqui do sertão cearense, e lá ela passa a viver sobre questões relacionadas ao passado. O primeiro romance, se eu não estou enganado, o primeiro romance da Cadantas, acho que ela já tinha escrito livros de contos. O que eu conheço é o Boca de Cachorro Louco. E tem também lançado em 2020 o Orgasmo Santo. E aqui a sua terceira obra nessa capa muito bonita. E esse relançamento, grande lançamento da editora Moinhos, Manhã Submersa, do escritor português Virgílio Ferreira. É um dos mais premiados e mais importantes escritores portugueses, e ganha uma edição nova aqui pela editora Moinhos, atenta, né, a tudo, né? Literatura contemporânea, brasileira, latino-americana, clássico português. Manhã Submersa é um livro de meados dos anos 50, conta a história do Antônio, um seminarista, que tem umas questões sentimentais, filosóficas muito profundas. Eu estou lendo esse livro, vou trazer em breve para vocês ao vídeo aqui sobre Manhã Submersa. 2 belíssimos lançamentos da editora Moinhos. Pessoal da editora Moinhos, muito obrigado. Nossos amigos da Pacote de Textos, nós temos aqui acumulado 3 envios deles de 3 meses. Eu não sei porque acumulou, eram para ser 2, né? Eu acho que eu acabei pulando alguns deles. A Pacote de Textos é um clube de assinaturas mensal. Você assina e recebe um livro na sua casa. Todos os meses você faz a leitura. Geralmente são livros assim excelentes, com excelente curadoria e muito variados, sabe? Dos contemporâneos aos clássicos. Deixa eu ver direitinho os meses aqui. Enviados no mês de setembro, o romance O Ano da Fome, que em 1867 a Finlândia passou por um problema seríssimo de falta de colheita, inverno muito rigoroso. 15% da população morreu. E aqui o autor Aki Ollikainen, me desculpem o meu finlandês, conta a trajetória da população tentando escapar aí a São Petersburgo atrás de comida. Eu me lembrei muito, no mesmo período, talvez um pouco depois, 1867, o escritor Rodolfo Teófilo, brasileiro, escreveu A Fome, que é um romance naturalista brasileiro, um clássico. E eu já fiz vídeo aqui pro canal e me lembrei dessa sinopse. Mayara tá... Desculpa. Mayara tá espirrando de novo. Saúde, desejem saúde aqui nos comentários aqui pra Mayara aqui. Obrigada. Bom, e eu me lembrei desse romance do Rodolfo Teófilo, O Ano da Fome, romance finlandês. A Noiva do Tradutor, do João Reis. Essas capas, todas elas têm uma jacket, certo? Tem umas jackets exclusivas da Pacote de Textos. Aqui é A Noiva do Tradutor, do João Reis, escritor português, lançado pela DBA. Esse aqui, eu acho que é o livro do mês de agosto. Deixa eu dar uma conferida. É o livro do mês de agosto. O João Reis apresenta neste romance um dia na vida de um tradutor à beira do desespero desde a partida de sua noiva. Assim que o protagonista se vê sozinho, tudo na cidade parece desagradável, mesquinho e patético. Todas as pessoas que leram esse livro, eu não vi ainda ninguém
dizer que é ruim. Todo mundo adorou esse livro. Muito legal, literatura portuguesa contemporânea. E aqui no mês de outubro, nós recebemos o livro A Estação das Sombras, da Leonora Miano. Deixa eu tirar aqui, ela é uma escritora camaronesa. Vou mostrar a capa para vocês aqui. E esse livro, tem a jacket aqui. Esse livro, ele conta a história da tribo Mulongo, do tráfico negreiro e da dizimação dos povos na costa africana no século XVI, baseado em um relatório da Unesco, intitulado A Lembrança da Captura, de 2010, que procura resgatar a memória do tráfico transatlântico. É um romance forte e emocionante. Então vejam só, nós temos Camarões, nós temos Portugal, nós temos Finlândia. Deixa eu mostrar, eu não tirei da jacket aqui. Todos os livros muito legais, a proposta da curadoria da Pacote de Textos. Assinem, tem um link aqui, tem um cupom também. Vou deixar todos eles aqui embaixo, as informações. É um clube de assinatura que eu gosto muito e recomendo, inclusive. Já fiz, inclusive, um trabalho recente para eles. Eu não sei se eu já falei isso aqui. No canal deles, inscrevam-se também no canal deles, que tem uma resenha que eu fiz pro romance Karen, da Ana Teresa Pereira. Então é isso aí, pessoal da Pacote de Textos. Muito obrigado. O pessoal da DBA me enviou o Fachada, um livro de 1949 da Elizabeth Sanksei Holding. É uma escritora, nasceu ali no final do século XIX e produziu na primeira metade do século XX grandes romances noir, policiais, suspense policiais. E eu li esse Fachada recentemente, vai sair vídeo aqui no canal. A história da Lúcia Hawley, que se envolve num homicídio de um namorado da filha adolescente. Ela não aceita o namoro e por um acidente esse namorado acaba morrendo no pier, no quintal da casa da sociedade de classe média alta durante o período da Segunda Guerra Mundial. E aí ela, para proteger seu nome, seu sobrenome, sua vida, ela se envolve na trama tentando esconder esse cadáver e se envolve com os caras mafiosos. É um romance muito interessante, a gente vai fazer um vídeo sobre ele. Adorei esse livro. E lançado aqui também pela editora DBA, primeiro livro que eu leio deles e gostei muito. Depois eu vou ler também A Noiva do Tradutor. Tem uns lançamentos muito interessantes. Pessoal da DBA, muito obrigado. Os nossos queridos amigos da editora Dublinense nos enviou aqui com suas capas maravilhosas e chamativas Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Nessa capa chamativa aqui, rosa com amarelo, roxo, lilás, que conta a história de 40 mulheres que eram prisioneiras e num determinado dia os guardas que comandavam essa prisão não estão mais, as grades são liberadas, e uma jovem menina sem nome, que só conhece a vida lá fora através das lembranças das outras prisioneiras, lidera a jornada dessas mulheres em um lugar inóspito e desconhecido. Agora, contando apenas umas com as outras, elas terão que reaprender a viver e enfrentar outro desafio, a liberdade absoluta. A escritora que faleceu em 2012, ela é belga, de origem judaica, e a Dublinense está trazendo assim umas pérolas assim que a gente não tinha no nosso mercado editorial brasileiro. Vamos dar uma conferida também. Tem outros livros da editora para trazer aqui para vocês. Eu Que Nunca Conheci os Homens, da editora Dublinense. Pessoal da Dublinense, muito obrigado. A editora Antofágica, a casa dos livros clássicos, né? Trouxe aqui nova edição de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Esse livro importantíssimo para a literatura brasileira. Foi uma precursora do abolicionismo nordestina, uma mulher negra. E a Antofágica faz uma nova edição aqui, como sempre, muito caprichosos, com introdução, pós-fácil, ilustrações. Todo o trabalho editorial dessa edição feito por mulheres. Muito legal. Mais um livro aqui para a coleção Antofágica.
Pessoal da Antofágica, muito obrigado. A editora Letramento me enviou o novo livro do Carlos Marcelo. Carlos Marcelo é um jornalista, publicou a biografia do Renato Russo, tem um livro sobre o forró, a história do forró também. Deixa eu pegar o nome direitinho aqui. O Filho da Revolução, Renato Russo, de 2009. E o Fole Roncou, uma história do forró, de 2012, com o Rosualdo Rodrigues. Vencedor de 2 prêmios ESSO. Carlos Machado trouxe aqui o seu segundo romance. O primeiro foi o Presos no Paraíso. E aqui é a história de 5 amigos que vivem em Brasília. Tem ali os mesmos gostos afins, ali, música, desejos ali parecidos. E eles estão nos anos 70, envolvidos em questões políticas, em questões culturais, nessa belíssima capa aqui. Também eu já li algumas resenhas sobre esse livro que saiu na internet recentemente, muito elogiado, em mais um romance, e a gente vai conferir. Eu estou com Presos no Paraíso aqui para ler faz um tempo, e vou aproveitar para ler Os Planos juntos também. Pessoal da editora Letramento, Carlos Machado, muito obrigado. E para nossa reta final, também recebi aqui do André Giusti, lançado pela 7 Letras, A Liberdade é Amarela e Conversível. Livro novo dele, livro de contos. Espera aí, deixa eu confirmar aqui. A segunda edição desse livro. Livro de contos, exatamente. Vou deixar aqui para você. Do Rafael Calisto, lançado pela editora Chiado, Amazing Grace. Que é um romance, Viagens na Ficção. É o livro de estreia do Rafael Calisto, Amazing Grace. Muito bonito o material, lançado aqui pela editora Chiado. Temos o Congresso da Melancolia, do Léo Tavares, lançado pela Urutau. É um livro de contos também, que ele assinou aqui para mim como um livro de contos sobre arte, vida e melancolia e caminhos cruzados. Edição muito bonita, Léo Tavares, o Congresso da Melancolia. E temos, por fim, 2 livros que eu comprei, mostrei no Instagram para vocês. Comprei na estante virtual, em sebos muito tradicionais, Sebo Elisarte e o Jacaré, a livraria Jacaré no Rio de Janeiro. A Cidadela, do A.J. Cronin, um grande clássico da literatura britânica. Esse livro foi muito sucesso e recentemente ganhou, por indicação do Antônio Fagundes, muita gente saiu atrás desse livro procurando. Eu comprei na estante virtual, lançado aqui pela Círculo do Livro. Conta a história de um médico, né, que vai trabalhar para pessoas abastadas e pessoas mais humildes, e aí ele tem os seus conflitos diante dessa dualidade social. Uma das pérolas do Círculo do Livro, né? Tem muita coisa boa lançada pela Círculo do Livro, que não tem novas edições, mas você ainda encontra edições muito conservadas como essa. E também um grande livro do China Miéville, que é um escritor inglês de ficção científica, chamado A Cidade e a Cidade, em que ele pega 2 territórios, aliás, um território em que convive no mesmo território 2 cidades. Então ele faz uma ambientação geográfica muito interessante de 2 cidades no futuro, e que a partir disso um detetive vai destrinchar, descobrir, investigar um assassinato, um homicídio dentro dessas 2 jurisdições, vamos dizer assim. Esse livro eu comprei por recomendação do Braulio Tavares, numa live que eu estava assistindo, e quando você para ouvir o Braulio Tavares, você tem que estar com papel e caneta na mão, porque ele é passando referências e tudo, e me chamou muita atenção essa indicação dele de A Cidade e a Cidade, lançado pela editora Boitempo, do China Miéville. Tem outro livro dele também publicado pela Boitempo, mas aí parou somente nessas 2 publicações aqui no Brasil. Bom, meus amigos e minhas amigas, esse foi o nosso fechamento. Deixa um comentário aqui dos livros que você mais gostou, do que a gente mostrou aqui. Aproveita para se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente está tentando chegar em 10 mil inscritos até o final deste ano, então vamos ver se a gente consegue. Falta ainda um pouquinho para a gente conseguir isso, mas você se inscrevendo, você compartilha também, pede para os seus amigos assinarem aqui o Seleção Literária, isso é muito importante para a gente. E é isso aí, pessoal. Valeu!